Graça e paz, amém? Boa noite. Eu me chamo Luiz, para quem não me conhece, aqueles que nos visitam hoje, se sintam extremamente à vontade. Algumas pessoas me chamam de Luizinho, carinhosamente. Não sei se pela baixa estatura, mas me chamam assim e eu entendo que é de maneira carinhosa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ministrar na vida de vocês hoje uma palavra que eu ministrei no culto de segunda-feira. Como o culto de segunda-feira é um culto que é muito rápido, a palavra é ministrada em poucos minutos, eu achei por bem ministrar no culto de quinta-feira hoje. O culto de quinta-feira é um culto mais leve. As pessoas estão cansadas, chegaram do trabalho e hoje eu vou pegar leve na ministração e a ministração também vai ser um pouco mais compacta. Mas eu quero falar sobre este tema, sobre o 10º mandamento. Abram comigo o livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 21. Obrigado. Deuteronômio, capítulo 5, verso 21. Nós vamos falar com base em cima do 10º mandamento. Lembrando que a minha Bíblia está na Almeida Corrigida e Fiel. E você que nos vê através da internet, que você possa enviar este vídeo para o maior número de pessoas, para que a palavra que será ministrada, ela possa trazer transformação na vida das pessoas que ouvem em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo 5, verso 21. Vamos ler? Lembrando que a minha Bíblia está na Almeida Corrigida e Fiel. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Repita comigo: nem coisa alguma. Com força, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos curvar as cabeças. Deus, obrigado, Pai. O Senhor Deus é tão bom conosco, tão maravilhoso, que eu diminua, Senhor Deus, neste momento, e o Senhor Deus cresça, que o teu Espírito Santo, o Consolador, venha consolar os corações, e aquele também que convence de todo pecado e de todo juízo, Pai. Impede neste lugar toda e qualquer manifestação satânica, para que nós possamos ministrar a palavra, Senhor Deus, e essa palavra surta efeito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus repreenda Satanás neste lugar, que ele bata em retirada para onde o Senhor Jesus determinar Satanás e seus demônios, e que haja liberdade, Senhor Deus, aqui, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. O intuito da ministração da palavra sempre tem por consecução que você ouça e reaja. A palavra de Deus a ser ministrada, independente daqueles que irão ministrar a palavra, precisa ser ouvida. E ouvindo, nós precisamos refletir e reagir. Então a palavra é ministrada, nós ouvimos, refletimos e reagimos. A ideia sempre é que você receba a ministração neste lugar, reflita e reaja sobre aquilo que está sendo ministrado. Em uma das várias ministrações ao qual eu estava montando para determinado culto, eu fui parar nos mandamentos de Deus. E você pode me perguntar, mas você vai pregar a lei? Você vai pregar a legalidade? Não, eu vou pregar a graça de Deus, como todos os cultos eu tenho feito neste lugar. O que nós precisamos entender é que a lei de Deus, em sua concepção geral, ela é doutrinária. E sendo doutrinária, ela não tem prazo de validade. O Senhor Jesus Cristo, como Messias de Deus, ele veio para cumprir a lei e fez isso com maestria.
o único ser humano nascido de mulher, assim como diz a palavra, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para que fôssemos feitos filhos por adoção. Ele foi o único cumpridor de toda a lei. E há coisas que são doutrinárias, imutáveis. A passagem do tempo não muda algumas leis que foram estabelecidas pelo próprio Deus. Vou dar um exemplo para você sobre o maior mandamento. O primeiro: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Somente a Ele prestará culto. Este primeiro mandamento é imutável. E o Senhor Jesus Cristo reafirma que este mandamento é imutável quando faz citação dele nos evangelhos. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele pega todos os mandamentos de Deus, reduz a 2 e aumenta o grau de dificuldade. Ele não diminui o grau de dificuldade como nós achamos, mas ele aumenta o grau de dificuldade. E o 10º mandamento me chamou a atenção, por quê? Na maioria das vezes passa batido. Está lá no livro da lei, e sobre a lei não conversamos muito, mas diz muito a respeito do caráter de Deus abençoador. Outra coisa que é imutável: o caráter de Deus é abençoador, e sobre nós, e a satisfação com aquilo que nós temos. Há uma linha tênue entre o comodismo e o avanço na nossa vida pessoal e social. O comodismo é você se encontrar em um estado não tão bom assim e você decide continuar naquele estado porque você nasceu assim e vai morrer assim. Como diz meu pastor Tony, é o crente Gabriela: eu nasci assim, eu vivi, não sei muito cantar essa música não, mas acho que é assim. Entre o comodismo e o avançar, progredir, ir para frente, melhorar como pessoa no campo espiritual e no campo socioeconômico também. A palavra de Deus não é contra você avançar, contra você aprender para crescer, de maneira nenhuma. Mas existe um limite e uma linha que foi traçada pelo próprio Deus. Como? Nos seus mandamentos. O apóstolo Paulo, ele usa o 10º mandamento para ver a necessidade de salvação e que ele mudasse o seu próprio coração. Em Romanos 7,7 nós já vamos ler. Lendo o 10º mandamento, ele compreende a necessidade de salvação e de conversão da sua própria alma. A palavra de Deus diz também que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração é corrupto na sua maioria das vezes, e nós precisamos da graça de Deus para que haja uma transformação, como que um remédio sendo ministrado nas nossas vidas, que atenua o homem corrupto que nós somos. Quando eu digo homem corrupto que nós somos, eu falo do gênero humano, homem e mulher. E o apóstolo Paulo diz assim em Romanos 7,7: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. E o 10º mandamento está falando sobre cobiça. É a linha que divide o comodismo entre o avanço. Sabe por quê? Minha mãe, em sua sabedoria de vida, era uma mulher muito sábia. Não tinha muita instrução acadêmica, mas a vida ensinou ela algumas coisas. E dentro dessas coisas que ela aprendeu com a vida, por ora uma vida muito
sofrida, uma vida castigada. E ela dizia: olha, meu filho, sempre falava isso para os irmãos, para os filhos dela, né? Olha, meu filho, cuidado, a grama do vizinho é sempre mais verde. E o que ela estava querendo dizer? Ela estava falando sobre o 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Sabe por quê? Porque quando nós cobiçamos algo que não é nosso, nós estamos reafirmando que aquilo que Deus nos deu não é suficiente para que nós tenhamos uma vida satisfatória, confortável e feliz. Quando você vê algo que não é seu e você deseja ter algo que não é seu, você está dizendo que Deus não satisfaz a sua vida por completo. Foi por isso que ele colocou no 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E ele fala de coisas que têm um grande valor no cotidiano humano para as pessoas. E dentro desses valores, uma coisa está o casamento. Eu vou dar um exemplo para você. E vou falar sobre família. Usar a figura aqui da mulher para falar sobre família. Graus comparativos são terríveis dentro de um relacionamento. Quando você compara o seu companheiro a alguém que supostamente tem mais habilidades do que ele, alguém que supostamente é mais bonito do que ele, alguém que supostamente tem um trabalho melhor do que o dele, você causa uma diminuição nesse ser tão grande que chega a ser humilhante. Sabe quando você cobiçar as coisas do próximo e também graus comparativos estão unidos em uma mesma coisa. Quando você vai pegar o boletim dos seus filhos, um exemplo, e você faz um grau comparativo com outras crianças que têm uma melhor aceitação na escola, um grau de inteligência maior, você acaba diminuindo de tal forma que causa traumas extremos para a vida toda. Então, você olhar para o próximo e desejar ter o que o próximo tem é terrivelmente errado, porque você afirma que aquilo que Deus te deu, que aquilo que Deus te ofereceu, não é o suficiente para você viver uma vida feliz. Tomem cuidado com os comparativos, seja na vida familiar, marido, mulher, na vida familiar com os filhos. Quando você faz o grau comparativo, você diminui alguém, e diminuindo alguém, você acaba ofendendo a pessoa que está sendo diminuída. Desejar o que o outro tem é pecado. Isso é um segredo imutável da palavra de Deus. Você ter alguém como grau comparativo e diz: olha, eu me espelho nesta pessoa, isso não é errado. Se espelhar em alguém é saudável, é natural. Todos nós temos os nossos heróis. Não sei vocês, mas há uma série de pessoas que eu olho para a vida dessas pessoas e eu digo a mim mesmo: puxa vida, né? Eu quero chegar nesse estágio que esta pessoa atingiu como ser humano, como carreira profissional, como carreira ministerial. Isso é saudável, é natural, mas desejar estar no lugar do outro, de maneira nenhuma. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz também que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que isso quer dizer? Quando Deus apresenta a lei ao homem, Deus está dizendo ao homem: olha, cumprir os meus preceitos é impossível. Cumprir a lei de Deus em sua totalidade
é impossível para o homem pecador. Não pode, nunca conseguiriam. Então a lei veio para dizer: olha, não matarás, não roubarás, não adulterarás. E todas essas coisas ficou conhecida para o homem como sendo errado. Se não houvesse alguém que dissesse a você: olha, fazer isso é errado, você não saberia que está errado. Então a lei veio para mostrar o quanto o homem necessita do arrependimento e o quanto o homem necessita de um mediador. E esse mediador é Cristo Jesus, que se ofereceu, sacrificando a si mesmo na cruz, vertendo o seu sangue na cruz, morrendo, vencendo o último dos inimigos, a morte, e ressuscitando ao terceiro dia. Aquele que cumpriu a lei em toda a sua totalidade. Há um conflito entre as duas naturezas. Em Romanos 7, 14 a 23, eu não vou ler porque é muito extenso, tem uma descrição entre a graça e a corrupção no seu coração, entre a lei de Deus e a lei do pecado. Ela é aplicável de duas formas. Conflitos que existem na alma convicta, porém degenerada. Há pessoas que sabem que estão vivendo no erro. Há pessoas que sabem, através da lei, que vivem no pecado, conhecem a este Deus misericordioso e generoso, por que não? Porque oferece arrependimento e perdão dos seus pecados, mas rejeitam a lei de Deus. E o conflito da alma regenerada, que luta contra o pecado, que luta contra o seu próprio ser, contra a sua natureza, que deseja o pecado, mas que a graça de Deus diz que não somos mais escravos do pecado, e agora temos o poder, através da graça de Deus e misericórdia, de dizer não, de resistir, de dizer não quero. Porque não se engane, nós somos pecadores regenerados pela graça de Deus e travamos uma luta diária contra os nossos desejos, contra o desejo de olhar, desejar e possuir. Mas nem sempre olhar, desejar e possuir é o correto. Por quê? Porque não é seu e você já tem. E se você já tem, você precisa estar satisfeito com aquilo que tem. 1 de João, capítulo 1, verso 8 e 9 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que isso quer dizer? O sacrifício vicário de Cristo foi de uma vez por todas. Cristo não padece toda vez que você pecou. Cristo já venceu. Ele já venceu o pecado na cruz. Ele venceu a morte na cruz. Você na luta contra si mesmo, que o apóstolo Paulo chama de militância entre carne e espírito. Quando você comete um erro, você se coloca diante de Deus, porque Ele diz: que diremos, pois? Porque Ele diz na 1 de João: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É aí que está o X da questão. A confissão diante de Deus, errei. E mediante a confissão diante de Deus, a regeneração, a perdão da parte de Deus.
Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz: e não desejarás a casa do teu próximo. Não sei se você já conheceu pessoas que elas não se contêm em desejar o que o outro tem. Pessoas que elas não se contentam com aquilo que Deus ofereceu a elas. E quando ele diz: não desejarás a casa do teu próximo, eu sempre me pego pensando, morei um bom tempo de aluguel. Hoje não mais, não moro de aluguel, apesar da casa não ser nossa, mas não moro de aluguel. E quando eu morava em uma casa onde eu não queria estar naquele lugar, não queria estar, era pequeno, era um condomínio com outras pessoas, eu tinha grande dificuldade de aceitação de estar naquele lugar. Eu sempre pensava: Deus, eu sou teu servo. Sabe aquelas orações hipócritas? Eu sou teu servo. Por que eu estou aqui em um lugar onde eu não quero estar? E há pessoas que não te servem, que vivem muito melhor do que eu. Eu já fiz esse questionamento para Deus. Minha esposa está ali, ela sabe. Sabe o que eu estava dizendo a Deus? O que o Senhor Deus me ofertou hoje? Porque eu preciso entender que é uma oferta de Deus momentânea. Para aquele momento me servia. Eu tinha um teto para morar, um lugar onde eu desfrutava com a minha família, e tempos depois, quando a ficha caiu, se transformou numa célula aquele lugar. Quando a ficha caiu, eu percebi que eu estava sendo injusto e ingrato com Deus, porque eu estava cobiçando algo que eu não possuía e não poderia ter naquele momento. A minha vida foi transformada. Eu comecei a encarar a minha estadia naquele lugar como um propósito de Deus para a minha vida. E quando eu comecei a encarar a estadia naquele lugar como um propósito de Deus na minha vida, eu comecei a agradecer a Deus por estar naquele lugar. E muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas naquele lugar se entregaram para Jesus. Muitas pessoas naquele lugar choraram quando nós fomos embora. Quando Deus nos abençoou com algo melhor. Quando Deus nos abençoou no momento oportuno. E eu precisei aprender a agradecer e não a cobiçar. E ele diz: nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Sabe o que isso quer dizer? Sobre vida financeira. Quando você não gera satisfação com o emprego atual ao qual você tem. Você lembra do que eu disse do limite entre o comodismo e o avanço? Existe esse limite entre o comodismo e o avanço, entre você batalhar para crescer, para avançar. Mas rejeitar aquilo que você tem no momento também ofende a Deus. Você já se perguntou por que você está naquele lugar? Você já se perguntou por quê? Qual o objetivo? Propósito na sua vida, vinda de Deus, para você ainda estar empregado naquele lugar. Quantas pessoas perderam os seus empregos? Quantas pessoas perderam os seus negócios? Quantas pessoas estão vivendo de ajuda, não só governamental, mas dos seus parentes?
até na ajuda que você recebe, você tem que glorificar o nome de Deus, porque é o momentâneo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. E quando você rejeita isso, você ofende a Deus. Quando você rejeita a esposa que você tem, você ofende a Deus. Quando você rejeita o marido que você tem, você ofende a Deus. Quando você rejeita o emprego que você tem, você ofende a Deus. A palavra de hoje é: agradeça por aquilo que você tem, não seja cômodo, cresça e evolui, mas não deseje o que o outro possui. Há uma história bíblica, ela é fantástica, de um homem chamado Asaf, homem correto, íntegro diante de Deus. Ele ministrava diante da arca do Senhor nos tempos do rei Davi. Um homem acima de toda e qualquer suspeita. E as palavras dele no Salmo 23 nos aproxima tanto dele e da Bíblia. E ele diz assim no primeiro verso: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E ele continua: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Vejam só, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. No verso 3 ele diz: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade do ímpio. Rapaz, um homem que era chefe dos levitas, dos músicos que ministravam diante da arca do Senhor. Eram 4.000 músicos divididos em 3 turmas, com 3 regentes, um deles era Asaf. Homem de extrema confiança de Davi. E olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que em determinado momento da vida dele, ele não suportava a prosperidade dos ímpios. Ele começou a analisar a vida dele e a perceber: poxa vida, como é que essas pessoas que ele julgava ser pessoas más, como é que essas pessoas que ele julgava como sendo pecadores prosperavam? E ele fala aqui não só sobre uma prosperidade na vida, mas uma prosperidade financeira. Como essas pessoas prosperam e eu, homem santo, sofro? Quem nunca se fez essa pergunta? De olhar para a vida do outro e imaginar que a vida do outro é perfeita. E imaginar que a vida do outro é desejável. Enquanto você cumpre todos os preceitos de Deus e não prospera, não avança, não evolui. Sabe por quê? Porque talvez Deus queira te dar uma lição de vida. Uma lição de vida. E ele diz: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cercam como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Ele começa a descrever essas pessoas. E ele começa a descrever essas pessoas como pessoas soberbas e pessoas violentas. Olha, irmãos, tem horas que há certos questionamentos no nosso coração que são questionamentos ofensivos ao próprio Deus, assim como Asaf reconhece, porque no final ele reconhece. Ele diz: Deus, sou um homem bom, assim ele julgava ser. Na conjectura, estou conjecturando, sou um homem bom, sirvo a Deus, sirvo na tua casa. Eu sofro e o soberbo e o arrogante, o violento prospera. Numa questão de justiça, tem coisa errada aí, não tem?
Em uma questão de justiça, você pode pensar, os valores estão invertidos. Mas há alguns questionamentos a se fazer. Alguns questionamentos que nós precisamos entender. Há um princípio básico na palavra de Deus, em um dos salmos, que diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra dei aos filhos dos homens. Depois que o homem pecou, Deus disse ao homem: do suor do teu rosto tirará o teu sustento. Há coisas que está ligado ao trabalho, ao esforço, à determinação. Há pessoas que prosperam porque são esforçadas, determinadas, por isso prosperam, porque é uma lei natural de Deus. Você crendo ou não? Você crendo ou não, essa é uma lei natural de Deus. Aí quando você olha aquele teu vizinho incircunciso, comprou aquele baita carro, e tu andando com um carro 98, nem sei se existe. Aí tu fala: Deus, que injustiça. Mas nós precisamos entender o boletão que ele paga lá. Deve ser um boleto maior do que o teu. Mas você desejou. Eu falo num contexto geral, de pessoas, de conjunto, de sociedade. Mas desejou, quis. Olha, ele está reformando a casa. Como está bonita, porcelanato em tudo que é lugar. Que televisão grande, na sala dele é maior que o projetor. Eu quero uma. Você já se deparou com uma situação dessa? De comprar alguma coisa e visitar um parente, está lá, o negócio igualzinho. Desejou. Ofendeu a Deus. O que Deus te deu não é o suficiente para tornar você feliz. Eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. Sejam felizes com o que têm. Não sejam cômodos em uma situação ruim, mas agradeçam a Deus por aquilo que você tem. Se você tem um feijãozinho para comer hoje, agradeça. Se tem um arrozinho que está super caro hoje na sua mesa, agradeça. Se tem um bife para comer na sua mesa, agradeça. Se não tem, se tem um ovinho na sua mesa para comer hoje, agradeça. Mas agradeça por aquilo que Deus te ofertou no dia de hoje. A ingratidão ofende a Deus. A história da Bíblia é essa. Pessoas que não conseguiam expressar gratidão a Deus. Foi assim no deserto. Eles queriam comer, caiu maná do céu. Eles queriam água, verteu da rocha. Eles queriam proteção, havia uma coluna havia nuvens que protegiam contra o sol do deserto. E à noite, no frio extremo, uma coluna de fogo. Mas mesmo assim, não satisfazia os seus egos, as suas vontades. Deus nunca foi suficiente para esse povo. Tanto é verdade que eles pediram um rei humano, assim como as outras nações. E Deus disse: vocês querem um rei homem? Um rei entre os homens? Então tomem o seu rei. E esse rei foi Saul. E Deus precisou levantar um rei segundo o seu coração. Um rei segundo o seu coração. Coração agradecido. Coração que se satisfazia com aquilo que Deus podia lhe oferecer. Esse era o coração de Davi, que sempre disse: independente da situação, 10 anos morando no deserto, fugindo de Saul, e as suas palavras sempre foram: o Senhor Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem me refugio, o meu lugar alto, minha proteção, o meu rochedo, Ele é o meu Deus. Palavras de alguém agradecido, independente da situação. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa palavra é para mim primeiro.
para que na hora que eu me ajoelhar diante de Deus, na intimidade do meu quarto, eu agradecer mais e exigir menos da parte de Deus. Eu quero encerrar essa ministração de hoje com as palavras de Asaf, a partir do verso 21, diz assim: assim o meu coração se azedou, e sinto picada nos meus rins. A inveja do ímpio estava doendo no corpo. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Olha como Deus é bom. Guia-me com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam em ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviam de ti, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gratidão é um exercício. E quando você agradece pelo que tem, você agrada o coração de Deus. E agradando o coração de Deus, os resultados são esses. Ele reconhece o seu erro. Ele reconhece o seu erro. Ele expõe a verdade. Qual é a verdade? Eu senti inveja. Eu senti isso. Eu fui ingrato com Deus. Aí ele começa a descrever, a discorrer sobre o final dessas pessoas que rejeitam a Deus. Porque há um final para todas as coisas e um início para os que creem. Não se engane. Há um final para todas as coisas e um princípio para os que creem. Porque aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverá. Creia nisso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Viva neste lugar chamado terra, enquanto fôlego de vida nas tuas narinas, longe do comodismo, sempre buscando o progresso profissional ou na vida pessoal, mas nunca desejando aquilo que não é seu. Fique de pé em nome de Jesus.